Isaías capítulo 55. A palavra aqui que tem, para alguns é conhecida, para outros, quem sabe, estão chegando, estão conhecendo Jesus, né? Mas fala assim o versículo 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Mas como assim, pastor? Bom, isso aqui foi falado no Antigo Testamento, na verdade. Hoje a gente sabe que Jesus já veio, já fez a obra, e ele está hoje à direita de Deus como nosso intercessor. Já preguei isso aqui também, né? Como nosso advogado. Mas vai ser para sempre, pastor? Não. Amém? Vai chegar o dia que a porta vai ser fechada, né? Vai chegar o dia que não vai mais ter a pregação para a salvação. Vai chegar o dia que vai ter o quê, irmãos? Vai ter o juízo. Não adianta, né? Quando é que vai ser, pastor? Aí, como eu pregava semana passada, né? Te preocupa com o que está no teu controle. O que não está, esquece. Né? Se preocupa em pregar a palavra. Quando a porta vai fechar, com certeza não é tu nem eu que vamos dizer, é Deus, né? Mas vai chegar uma hora, amém? E para outros talvez não é o dia da volta de Jesus, que pode acontecer a qualquer momento, mas pode ser o que, irmãos? A morte, não é verdade? A gente não, pastor, a gente reza para morto? Não. Os mortos sabem lá o que acontece aqui? Não. Eu posso conversar com o morto? Fui em tal lugar? Não. Mas a pessoa falou até com a voz. Mas os demônios conseguem imitar, né? Não, mas o demônio fala. A pessoa falou assim, só o que aquela pessoa sabia. Mas o demônio é invisível, na verdade, não atravessa a parede, né? Embora tem gente que olha em macumba e atravessa a rua, o demônio sabe atravessar a rua também. Na verdade, macumba não pega em crente. É crente que não sabe usar a autoridade, né? Se souber usar, o capeta corre, né? Mas é que o demônio sabia. Então o que é? É espíritos enganadores. Não, mas eu vou rezar aqui para a pessoa lá do outro lado poder. Tem nem sobre isso a pregação, mas Deus sabe por que está falando, né? Para pessoas. Não tem purgatório, não tem reencarnação, não tem segunda chance. Uma das coisas da reforma protestante era o que? Não, contra as indulgências. Indulgência, você literalmente comprava um terreno no céu. As indulgências que a Igreja Católica vendia, né? E de uma certa forma, assim, tem muito, né? Era você tirar alguém do inferno pagando, né? Era você garantir a tua salvação comprando, era você pagar uma certa soma para que aquela pessoa que talvez pudesse estar no purgatório, né, ela fosse. Era isso aí, por mais ridícula que seja, mas é assim, né? Foi uma das coisas que, digamos, que trouxe a reforma protestante, graças a Deus, né? Então não tem, irmãos, purgatório, reencarnação, segunda chance, a pessoa volta, não tem. Então enquanto pode achar, pode ser até a volta de Jesus, a gente não sabe quando é que vai ser, mas também pode ser, irmãos, quando a pessoa falece, né? E aí não tem, morreu sem Jesus aqui, não vai ter mais Jesus no outro mundo. Não vai ter um novo julgamento que a pessoa não tem. Morreu sem Deus, não tem mais Deus. Morreu com Deus, graças a Deus, não perde mais Deus. Amém? Então, a minha eternidade é definida por como eu estou quando eu deixo esse mundo. Então, por isso que a palavra fala, você tem que invocar enquanto ele está perto. Mas quando é que Deus não pode mais ser achado? Não, Deus só não pode ser achado depois da morte, né? Por quem não buscou ele. Porque se aos 58 minutos do segundo tempo a pessoa está lá, né? E dá tempo ainda e pede ajuda e salva o Senhor, ela pode ser salva, não é verdade? O corpo não, como o ladrão da cruz, né? Ele morreu na condenação de ladrão, mas não morreu como ladrão, porque ele foi perdoado, amém? Não teve mais o que fazer com o corpo, mas graças a Deus que naquele dia ele já estaria no paraíso, amém? Então é isso aí, né? Mas também é sobre isso a mensagem, mas
E você entendeu, né? Então, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Aí vai falar aqui sobre o pensamento, olha só. 7. Primeiro eu vou ler, depois eu explico, né? Deixe o ímpio o seu caminho. O seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. De novo, né? Está bem claro. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Amém? Então aqui tem muita coisa, tem muito detalhezinho que a gente pode pregar, né? Mas de novo, né, irmãos? Ali fala, ó, o homem mau tem que deixar o seu caminho. O homem de maligno tem que mudar o seu pensamento. Por isso que nós falamos, ali fala, né? Que e se converta ao Senhor. Então, é só através da conversão que a pessoa vira uma nova criatura. Amém? E é só virando uma nova criatura que a pessoa vai poder o quê? Realmente purificar o quê? Os seus pensamentos. Porque fora isso só tem uma força de vontade, um desejo humano, uma torcida. Não tem o poder de Deus. Não tem realmente uma transformação. Né? Você vê que o mundo lá fora, tem um mundo lá fora que fala, pensamento positivo. Você atrai o que você pensa. Deus, eu quero 3 bilhões para a minha vida. E não aconteceu. Então não é bem assim não, né? Mas é a vida da pessoa. É aquela convicção, na verdade. Mas é que nem aquela pessoa que ela está com um problema na cabeça, digamos assim, né? Não tem... por exemplo, eu já atendi pessoas assim, né? Não tem nada lá fora no pátio. Não tem nada. Nada de perigo. Tem, né? Mas a pessoa só... Isso é demônio, né? Só de pensar, de sair, começa a faltar o ar. Não tem nada lá fora. De perigoso assim, né? Mas começa... né? E aí começa a faltar o ar. E a pessoa começa a suar frio entendeu? Ela começa a sentir no corpo dela aquilo que aquele pensamento está gerando nela. Mas não tem nada lá fora. Não tem um bicho, não tem uma onça, não tem. Mas a pessoa está ali e acontece isso. Aí você ora pela pessoa, porque é demônio, né? Com certeza. Ali, e depois a pessoa se liberta, né? Aí passeia, vai para um lugar, vai para o outro, porque a pessoa está o quê? Está livre, né? Mas naquele momento ali, o pensamento gerando nela aquele, né? E ela começa ali. Então, é isso aí, para ver como é o pensamento. É a convicção, né? Aquela pessoa, por exemplo, no futebol, às vezes a pessoa que vai lá, briga de torcida, a pessoa vai lá, que coisa do capeta, mata até uma pessoa porque é do time contrário, né? Por quê? É porque no pensamento dela, claro que é o diabo que botou, né? Tem morte. E ali aquela pessoa é um inimigo meu. Se ela não torce para o meu time, então ela tem que morrer até mesmo. Eu tenho que, né? Que coisa horrível, mas é que dentro da pessoa tem essa convicção, né? E aí dentro dela, ela precisa o quê? Mudar esse pensamento. Amém? Então por isso que a palavra fala, ó, tem que se converter ao Senhor. Se converter significa retornar, né? Mudar na direção. Então, por isso que fala, né? Deixa o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Tá vendo? Naquele tempo não tinha o novo nascimento como nós conhecemos hoje, né? Hoje é mais fácil ainda, né? E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Sempre falo, né, moça? Não é que a gente concorda com coisa errada, mas Jesus Cristo, lá na cruz, ele orava por aquelas pessoas. Pai, perdoa porque não sabem o que fazem. Aí já vem os malandros, né? Sabe sim.
blá, 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 blá. Ó, malandro, eu não quero a tua filosofia, eu quero Bíblia. Se meu Jesus orava a Deus dizendo, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo, então eles não sabiam o que estavam fazendo. E se ele pediu para que o Pai perdoasse, eu tenho que aprender também, ok, a pedir que Deus perdoe. Amém? Mas ele estava em pecado, com certeza. Como eu sempre oro aqui na quarta-feira, Deus, eu não abençoo ou não concordo com o erro, mas eu oro pela pessoa que está, ok? Errado. Não quer dizer que eu vou passar a mão por cima, não quer dizer que eu vou concordar, não é nada disso, né? Mas é que eu estou orando para que a pessoa venha receber uma chance de se arrepender, não é verdade? Seja quem for. Então não é concordar, mas é orar, porque foi assim que Jesus ensinou. Mais tarde, depois ali em Atos 7, né? Não que Estevão seja o nosso exemplo é Jesus Cristo, mas ele, tomando pedrada, falava, Pai, né? Jesus, não impute a eles este pecado. E um deles era o Saulo, que estava ali, na verdade. Então, Estevão não é o nosso modelo é Jesus, né? Mas o Estevão, ele seguiu dizendo perdoa, porque não sabe o que faz. Então, é uma mentalidade, né? Que está aqui, ó, vai se compadecer. E o que mais? Se compadecerá dele, né? Aí fala, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, de novo, né? Está tendo, ó, da parte dele não quer que ninguém venha se perder. Da parte dele não quer que ninguém venha fazer o mal e nem se dar o mal. Mas por isso tem que buscar enquanto pode achar, seja vivo, né? Ou seja até a volta de Jesus. Não sei o que acontece primeiro, né? E aí vem aqui no 8 para falar assim, ó, é Deus falando, ó, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então está bem claro aqui, né? E nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, quer dizer, caminho é a vossa forma de viver, né? Então, a forma de vocês viverem não é igual a mim, nem o meu pensamento. Então, se não é igual ao dele, não é verdade? Então eu vou ter que mudar pelos dele, amém? Por isso que é necessário aqui se arrepender, como eu falava 2 semanas atrás, né? Na semana que passou e na outra, lá em Filipenses 4:8, né? Tudo que é bom, tudo que é agradável, tal. Nisso pensai. Então eu não sou um pobre, coitadinho, miserável, que o diabo vem e descarrega um lixo na minha cabeça e eu fico ali pobrezinho sem resistir. Que conversa fiada. Até eu dizia, né? Não que o homem é mais forte que Deus, mas quando você resistia a Deus, Deus entrava na tua vida obrigado? Não. Aí agora que tu é crente, o diabo entra obrigado? Não é que o homem é mais forte que Deus, tá? Mas se a Deus eu resistia, e por isso eu não era crente, agora que eu sou crente, eu não resisto ao diabo? Como assim? Então o diabo é mais forte que Deus? Porque eu falava, não venha Deus, e Deus não vinha. Agora que eu sou crente, eu falo, não vem diabo, e o diabo vem? Tá, irmão, vai catar coquinho. Como eu falo, né? Até eu posso falar, vai ver se eu estou na esquina lá. E já leva uns panfletos para entregar lá. Da onde, irmãos? Não, eu sou filho de Deus, né? Como Jesus fala em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem, amém? Mas claro que ele vai ficar lá fora, rugindo como um leão, né? Ele não é leão, mas ele ruge como fosse um leão. Ele está lá fora, né? Pode bater na porta, amém? Mas eu não sou obrigado a quê? A abrir a porta. Então se eu não era crente, porque eu não abri o meu coração para Deus, agora que eu sou crente, eu não tenho o poder de fechar o meu coração e os meus pensamentos para o diabo? Como assim? Então Deus é mais fraco? Não. Eu vou fechar os meus pensamentos, eu vou fechar o meu coração para tudo aquilo que não vem o quê? De Deus.
Mas pode bater na porta? Pode, é tentação. Mas posso ouvir lá fora? É, lá fora, ele não está no meu cangote. Ele está lá fora. Mas ele vai tentar fazer uma graça para me chamar a atenção? Sim, já fala, ele é o tentador. Mas eu não preciso abrir o aprisco aqui, mãe. Não, amém? Eu vou me ocupar com Jesus. Daí ele fala que o pensamento dele é muito mais alto, amém? Deixa marcado aí, irmão, a gente vai caminhar um pouquinho na Bíblia. Se não conseguir achar, anota, tá? E depois procure em casa. Jesus ele falou isso para Pedro, quer ver? Mateus 16. Então tem o pensamento humano e o pensamento divino? Sim. E o humano não é o pensamento de Deus? Não. Mas o homem pode pensar os pensamentos que Deus lhe... Não os de Deus, porque são infinitos, né? Mas o homem pode pensar os pensamentos que Deus proporciona? Com certeza, graças a Deus, né? Não todos, porque Deus é infinito, não. A gente não tem como compreender Deus completamente. Não tem como, né? Ali em Romanos 11 fala, né? Ó profundidade das riquezas, né? Da insondáveis, enfim, né? Então, mas olha só, Mateus 16, aqui eu vou pegar o versículo 22, né? Qual é o contexto, irmãos? Jesus está falando assim, gente, a gente vai, eu vou, né? Nós vamos daqui a um tempo para Jerusalém, eu vou morrer, eu vou sofrer na mão dos sacerdotes, escribas, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou voltar, tá bom? Mas aquilo era um choque para os apóstolos, né? E aí o Pedro... ainda bem que Pedro depois foi transformado, né? Mas aquele não estava ainda. Chamou Jesus para parte, falou: não, senhor, para com isso. Tenha misericórdia. Só falta falar: tá amarrado, Jesus. Vem cá que eu vou botar uma... Sai da pessoa. Só faltou fazer isso, né? Não, o senhor não vai. E não sei o quê. Só faltou botar a mão na cabeça de Jesus. Sai daí, cabelo. Né? Mas começou a falar, né? E aí olha o que Jesus falou, irmãos. Mateus 16, 22 fala assim: e Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Sim, isso aqui era o resumo, né? Não vai acontecer, tira as coisas da cabeça, Jesus. Ai, te liberta. Começou a repreender. Mas olha, irmãos, o que Jesus falou para Pedro. Isso aqui é bem forte, né? Se fosse um ai de hoje em dia, já não nem vinha mais na igreja mais. Mas aqui não tem esse tipo de gente, né? Só lá naquela época aí no Japão que tem. 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás. Eita! Que me serves de escândalo. Tenta você falar tropeço. Porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Então olha que forte. O diabo não consegue pensar os pensamentos de Deus, mas o diabo consegue pensar e pôr os pensamentos dos homens e nos homens. Então por isso que ele fala lá no versículo 8 que nós lemos em Isaías, né? O pensamento de Deus não é o nosso. O caminho de Deus não é o nosso. Mas o nosso pode ser o do diabo e o diabo pode ser o nosso. O pensamento do diabo pode ser o nosso e o nosso pode ser o do diabo. Só não pode ser de Deus. Então, de novo, por que nós temos que mudar a nossa mente conforme Romanos 12:2, né? Volto a falar, eu não tenho como compreender Deus completamente, não. Deus é infinito, obviamente, né? Mas os pensamentos que Ele vai me dando, vai transformando a minha mente, amém? Porque os meus pensamentos são meus e dos diabos, né? Ou é coisa minha, da minha cabeça, que não necessariamente é diabólica, mas não é de Deus, né? Ou é do próprio diabo. Então, para trás de mim, Satanás. Como eu falei, se fosse o dodóizinho de hoje, não vou na igreja nunca mais. O pastor falou que o diabo estava colocando pensamento na minha cabeça. Eu me aguento. O problema é teu. Pedro não ficou bem surdo, não, né?
Depois ele se firmou, amém? Tem pessoa que é toda dodóizinha, não pode repreender uma repreensão já. Meu Deus do céu, acabou o dia da pessoa. Vai crescer. É o crente reborn. Passa o tempo e não cresce nunca. Só que bebê reborn não dá dor de cabeça, né? Esse dá dor de cabeça e não passa nunca. Crente cefaleia, né? Não para da dor de cabeça. Está amarrado em Jesus. Então isso aqui é forte, irmãos, porque se você vai ver antes ali, não aqui, né? O próprio Pedro, um pouco antes, pelo Espírito de Deus, estava reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus. Irmão, da meia hora depois, já é o diabo colocando coisa na cabeça dele. Que coisa forte, né? E Jesus repreendeu: para trás de mim, Satanás. Sabe que Satanás, né, irmãos, embora a gente depois comece a chamar com S maiúsculo, né? Sabe que Satanás não é um nome próprio, né? Pastor, qual é o nome do diabo? É Lucifer? Não, a Bíblia nunca chama o diabo de Lucifer. Isso é um erro da tradução, né? Quando traduzir a Bíblia do grego para o latim, tem uma tradução ali, se não me engano, Ezequiel, Isaías, fala Luciferes, né? Lucifer é o carregador da luz. Nunca foi chamado, o nome do diabo não é Lucifer. Pastor, qual é o nome do diabo? Pergunta para ele, não sei, né? Eu quero saber os nomes de Deus. Né? Então a gente não sabe qual é o nome do diabo. O nome dele é diabo? Não, diabo significa acusador, né? Satanás é o nome dele? Não, Satanás significa adversário. Então, para diferenciar, digamos, o chefe, a gente bota com D maiúsculo, né? Para diferenciar o chefe, a gente bota com S maiúsculo. Mas qual é o nome dele? A Bíblia não fala. A Bíblia não fala. A Bíblia não fala o nome dele. Não sei qual é o nome dele, né? Então, Jesus chamou tanto ali, então podia ser, né, irmãos, o próprio Satanás colocando, como a ideia, né, irmãos, de Pedro é o que? Era um Satanás. Tu está querendo me fazer tropeçar. Então isso aqui é coisa do adversário. Eu não creio que o Pedro estava incorporado por Satanás. Eu não creio nisso. Porque não é, mas aquele pensamento de adversidade, né? Depois você pode ler que ele vai começar a falar. Não. Então, se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Então, esse pensamento de adversário, né? De tentar tirar o foco, de tentar tirar da missão dele, amém? Então, olha só que forte, né? Aí, mas Pedro não ficou dodóizinho não, tá? Né? Pedro depois mudou, graças a Deus. E aí, irmãos, nós vamos lá para... Deixa eu marcar Isaías. Gênesis. Então não é que Pedro estava incorporado por Satanás. Eu não creio nem um pouco nisso. Mas a ideia vinha de Satanás. O pensamento era um pensamento de Satanás. Amém? Seja, né? Como eu falei, Satanás significa adversário, né? Diabo significa, né? Diabolos vem de diabalos. Diabalos significa lançar-se sobre. Tá vendo a bala de revólver? Bala, né? Então vem lançar-se sobre. Né? Então, alguém que assalta, alguém que faz, amém? Mas o nome dele de verdade a gente não sabe qual é. Qual é o nome será, pastor? Vai perguntar para ele, irmão. Eu quero saber o de Deus. Se Deus não colocou na Bíblia, não tem interesse. Mas ele é chamado Beelzebul. Mas como no Brasil que não, tem vários demônios aí que a gente chama, o fulano tá, não vou falar porque tá gravando, né? Mas não é o nome deles, não. É o nome que se dá. Lá em outro país pode ter outro nome. Vou dizer o quê? Dove Rolling, né? Aonde? Então, Gênesis 6. E uma das coisas que lá no início trouxe o dilúvio, Gênesis 6. Uma das coisas que lá no início nos trouxe o dilúvio é que, às vezes eu falo assim pro pessoal, é que o homem era mau sem fazer força. Às vezes eu falo com algumas pessoas, até pessoas próximas, sabe? Eu falei assim, a gente tem que fazer o bem sem fazer força. Que é o fruto lá em Gálatas 22 que fala, né? 5:22 fala, a benignidade, sem fazer força. Tu é. Né? Só que tem pessoa que ela é ruim sem fazer força. Né? E é isso que quer falar aqui, quer ver?
Gênesis 6. Vamos pegar aqui só o versículo. Vamos pegar o 5 e o 5 aqui, né? Vamos pegar aqui, ó. Gênesis 6, versículo 5, tá bom? Fala assim, ó. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra. Ou seja, os caminhos do homem não eram os de Deus. Porque Deus é bom, amém? Então os caminhos da maldade não é, né? E que, olha só, irmãos, e que toda imaginação dos pensamentos de seu coração. Então, você viu? O pensamento trazia no coração, mas a imaginação trazia para o pensamento. O que era só má continuamente. Ou seja, o homem era mau sem fazer força. Sem pensar. Igual a pessoa que toca um instrumento. No começo, você vai ali, depois tu nem pensa, já é quase que automático faz as notas. É igual a gente quando começa a dirigir, né? No começo, tem uns que mesmo depois, né? Mas dá umas trancadas, mas depois tu nem percebe, quando vê já engatou a marcha, já botou ali, já pisou a embreagem, tu nem, é natural, né? Você nem faz força, amém? Nem faz força, já vem de dentro, é quase como se fosse o piloto automático, sabe? Né? É isso aí, né? Então, mas começava o que, moço? Começava aqui, a imaginação do pensamento do coração. Então o homem naquele tempo não nascia de novo, não mudava o que? O coração. Por isso que hoje, para alguém mudar o pensamento, a imaginação, tem que mudar o que? O coração. Jesus fala lá em Marcos 7, né? Que todo o mal vem de dentro do homem, é isso que contamina o homem. E ele começa a falar várias coisas. Ele fala o quê? Uma das coisas o quê? Os maus pensamentos. É aquela criatividade, é aquele pensamento. Né? Um dia alguém pensou em como fazer uma arma e desenvolver para tirar a vida do outro ser humano. Claro que ela também é para proteger na mão certa, né? Mas infelizmente na mão errada. Um dia alguém pensou de como poderia fazer um aparelho, né, tal, pudesse homem voar, né? Mas logo, né, uns já estavam usando para botar a bomba e matar os outros, né? Tanto que a maior evolução do mundo, geralmente ela começa com tecnologia militar, GPS, até o videogame, por incrível que pareça, né? Começou ali com né? GPS, celular, internet. Geralmente tudo começa com um propósito militar, né? Que é defender ou atacar. Só tem dois propósitos, né? Ou você defende ou você ataca. Depois vai se popularizando, né? Hoje essa internet aí, né? Até quando criança já nasce ali fazendo looking, né? Mas é assim. Então alguém pensou, né? Alguém, quem sabe um dia, a gente sabe que foi o diabo, né? Colocou ali, o que eu posso fazer com esse chá aqui? Descobri um chá, sei lá, de boldo, é bom para o estômago e tal, que bom, né? Mas alguém pensou em outra coisa, e essa erva aqui, tal, fica viajando, pronto, descobriu, né, um mau uso, começou a fazer droga, na verdade? Mas aquilo aí é um mau uso, na verdade? É um mau uso. Mas Deus criou, mas a pessoa que faz o mau uso. Então você imagina hoje, né, com 20 anos, o moleque acha que sabe alguma coisa da vida. Com 15 anos, a moleca acha que é alguém na vida, está arrasando, né? Imagina aquele tempo, né, eu quero saber de Deus, eu tenho 200 anos. Eu quero saber de Deus, quando eu for velho, tiver ser uns 500, aí eu penso. Porque naquele tempo, a pessoa vivia o quê? Muitos anos. Então o homem era mau sem fazer força. Entendeu? Ele não precisava nem pensar. Era dentro, por isso que eu falei, né? Eu tenho que ser bom sem fazer força. Sem interpretar, apenas ser. Né? Porque é um fruto do Espírito. Então isso aqui é o contrário, né? Olha, viu o Senhor
que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, né? E que toda imaginação dos pensamentos de seu coração era só má, continuamente. E aí, olha só que triste, vocês. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Se arrependeu-se, Deus se entristeceu, né, irmãos? E aí então você vai ver que vai ter o dilúvio, onde Deus, entre aspas, recomeça a humanidade, né? Mas encurtando o tempo de vida dela, né? Hoje não tem mais 200, 300, 500 anos de vida, né? Naquele tempo era assim, na verdade. Então hoje não é mais assim, né? Se bem que passando o tempo nós estamos alargando o nosso tempo de vida, né? Há pouco tempo atrás a média de vida do Brasil era 75. Há pouco tempo atrás era 40 anos, né? Na época de Jesus era 40 anos, também. Na época de Jesus era 40 anos a expectativa de vida. Porque pessoas que andavam com 12, 13, 15, né? 40 já estavam morrendo muitas vezes. Na época de Jesus, né? No nosso país também há pouco tempo. Então, glória a Deus pela evolução, mas não é viver uma vida longa para fazer maldade, não é verdade? Eu quero uma vida longa para fazer coisa boa. Vamos voltar lá para Isaías 55. Todos nós precisamos nos cuidar, não é verdade? Todos nós, eu também. Isaías 55. Aí a pessoa não cuida do que come. Mas todo mundo vai morrer um dia. Mas tu vai morrer antes. Eu não quero viver uma vida longa para pregar muito tempo ainda a palavra de Deus. Isaías 55. Então, né? Estava marcado. Por que eu estou esperando você achar? Então, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, se não é, não é. Pronto, final. E deu para a bola, né? Mas ele pode me dar, né? E aí vou falar aqui agora no 9, ó. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos, mais elevados, né? Do que os vossos caminhos. E os meus pensamentos mais elevados, mais altos do que os vossos. Por isso que para ser ruim é só ser você mesmo. Por que não tem o esforço de nós negar o nosso eu, como lá em Mateus, né? Negar a nossa carne, viver em espírito, porque não é natural, é mais difícil, né? Mas na verdade é o caminho certo. Tanto que num dia o homem, o quê? Com o corpo glorificado, vai viver para sempre na presença de Deus. Amém? Então o homem foi feito para viver com Deus para sempre, não é verdade? O pecado entrou no mundo por um momento e trouxe a morte, trouxe a natureza do diabo. Mas esse não é o plano ideal de Deus. Amém? O plano ideal de Deus é que o homem viva para sempre na presença dele. A gente chama de eternidade, né? Então, olha que bonito, não? Aqui nessa terra, como nós somos vistos, então, ele começa a mudar o nosso pensamento pela palavra de Deus. Pastor, tem que mudar o pensamento, tem que começar lendo a palavra de Deus, né? Conhecendo o que Deus fala sobre Ele mesmo, né? Conhecendo o que Deus fala sobre mim, né? Bom e ruim, não é só coisa boa não, né? Deus fala comigo, te arrepende, raça de víbora. Não, Deus, fala sério, tá me tirando, né? Agora é sério, Senhor. Tudo posso naquele que me fortalece. Oh, Senhor. Deus fala comigo. A carne luta pelo Espírito. Não, Deus. Boa tentativa. Agora é sério. Obrigado. Mas isso aqui não acontece, né? Só em outros lugares. Mas vamos lá? Mas é mais ou menos assim, não. Só que não é. É tanto bom como ruim, na verdade. Bom no sentido da palavra. E também isso aqui vai me levar a entender o que? O meu relacionamento com o próximo. Até eu falava, até botei na internet nesses 20 anos. Às vezes a pessoa se arrebenta fazendo jejum. Não que não tem que fazer, tá? Mas não é fazer demais também. Senão a Somália ela não tinha gente de espírito, né? A pessoa se arrebenta de fazer jejum.
e propósito, e não sei o que, e não sei o que lá, e vamos lá, e não sei mais o que, e não sei mais o que, né? E aí muitas vezes, irmãos, ali na casa, na família, ali mesmo, até mesmo com as pessoas, a pessoa às vezes é mal educada, no sentido, né? Não digo que fala em palavrão, mas, né? Eu falei, o que adianta, não é verdade? Aí lá Isaías 55 fala qual é o verdadeiro jejum, né? Qual é o verdadeiro jejum, pastor? Claro, inclui também não comer, não é verdade? Mas eu até já preguei aqui, que o verdadeiro jejum não é só o que entra na minha boca, é o que deixa de sair, né? Então, e é muito mais isso que a palavra fala. Então, se você arrebenta em propósito, se arrebenta em madrugada, em jejum, em madrugada, aí tu olha para a vida e pensa, não estou vendo nada, cadê o resultado, né? Então não adianta nada, mas não que não adianta fazer jejum, tem que fazer. Mas tipo assim, esse errado não vai o que adiantar de nada. Os fariseus jejuavam 2 vezes na semana, né? O que adianta? Então, não é por aí não, mas às vezes a pessoa quer fazer uma troca, amém? Quer fazer uma troca, vai até mesmo da oferta, né? Então por que eu vou dar? Porque eu comprar outro apartamento? Tá, dá uma oferta bem alta para Jesus, é a tua semente. Claro, ele não precisa orar, buscar, Deus, ó, tá pago, tá? Vai lá, corretor de imóveis. Tá ruim isso, irmão. Claro que Deus pode me tocar no coração, de fazer um propósito, amém? Mas é Ele quem tocou no coração, né? E fez de fazer por aquele propósito, mas não é que eu fui agora, não preciso mais nem orar, nem ler a Bíblia, agora é só dar uma oferta, uma semente, porque né, é uma semente, porque a oferta agora o nome é semente, não uma semente, tu vai trocar de carro, vai ganhar 10 apartamentos. Será que é assim mesmo? Não. Coitadinho dos apóstolos que nunca ensinaram isso na Bíblia, né? Não sabiam que estavam perdendo. Os coitadinhos. Ou será que isso não é bíblico? Né? Mas é aquela mentalidade que lá do fora o que dá, troca. Amém? Claro, de novo, né, moço? Que tem, até a gente fala de dízimo, oferta certinho, mas eu digo assim, ó, o ensinamento que é errado. Então você viu que até nisso em cuidar o que para não colocar o pensamento do homem. Amém? Eu falei, exemplo do jejum, por exemplo, a oferta, outras coisas que a gente tem que cuidar para não botar o pensamento do homem. Amém? Eu falei, para o pobrezinho dos apóstolos não receber essa revelação, e Deus deu para o Moisésinho. Fica na palavra de Deus, é o que importa, amém? E podia dar outros exemplos também, né? Outros exemplos também eu podia dar aqui para vocês, mas são os que eu lembrei de primeiro momento, amém? Então, é muito mais alto, então ele vai me transferindo, né? Aí que eu ia falar aqui, ó, 10. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, tudo tem um processo, né? E brotar, e dar semente ao semeador, para ele semear mais, né? E pão ao que come, ou seja, a pessoa se alimenta e planta para continuar, né? Assim será a palavra que sair da minha boca. E quem é a maior palavra que saiu? Jesus Cristo, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ela não voltará para mim vazia. Ele se esvaziou, mas não voltou vazio, né? Trouxe muitos filhos à glória. Ele é nosso capitão, né? O nosso Jeová em si. Antes fará o que me apraz. Jesus fez o que aprouve a Deus, né? E prosperará naquilo para que a envie. Amém? Então olha só, ele está mandando do céu. Então hoje é fácil, é como fosse o download, né? Está lá e a pessoa então faz a atualização, né? A pessoa faz o download. Naquele tempo não tinha isso, né? Mas o entendimento né? Faz o download dos pensamentos de Deus. E ela começa então a viver na vida dela essa nova programação. Amém? Né? Talvez quem não entende muito disso não vai entender, mas os mais, né, novinhos vão entender. Então ela começa ali naquela nova programação, né? O que a gente faz em todo o sistema operacional, celular, computador, de vez em vez? Não, uma atualização de segurança, né? Porque vai aparecendo novos vírus, enfim, né? Novas coisas para tentar corromper, para tentar tirar, para tentar roubar dados, para tentar
fazer mal. Então há uma nova atualização para o quê? Para poder vencer aquilo ali. Quando um sistema não está há muito tempo sendo atualizado, ele está mais sujeito ao quê? Aos vírus, aos problemas que pode ter. É isso aí. É a mesma coisa, né? Mesma coisa. Está falando aqui, né? Palavra mais de hoje. Não é verdade? Então, sempre tem que estar se atualizando com a palavra de Deus. Não que a palavra de Deus ela envelhece, né? Mas sempre tem que estar me renovando com essas palavras em nome de Jesus. Terminamos aqui, Provérbios 3. Não sei como é que eu vou pregar isso aqui meio-dia, mas eu vou. Provérbios capítulo 3. Um pouquinho para frente. Então é uma renovação, amém? Primeiro, tem que aceitar Jesus, amém? Para quem não aceitou Jesus, isso aqui é uma promessa, não é uma realidade. E para quem aceitou Jesus, pastor, isso aqui não é promessa, é uma realidade. Então eu vou conhecendo e vou limpando os meus pensamentos, amém? E todo mundo, né, irmãos, que tem um certo tempo com Jesus, quem não tem tanto tempo talvez não vá falar, mas, irmãos, quando eu volto lá para o início da minha vida, meu Deus, eu sou outra pessoa. Eu sou outra pessoa, completamente diferente. Não que não tenha, né, umas coisas para mudar, com certeza tem. Mas é outra pessoa. É completamente... Não é a mesma pessoa, é completamente diferente. Né? Coisas que lá no começo a gente pensava, depois a gente viu que não era o certo. Não que fosse pecado, mas tipo assim, não era plano de Deus. Né? Coisas que uma vez a gente... Então, porque a gente já viveu, né? Já teve essa experiência assim. Né? É verdade, pastor, se eu pudesse voltar lá por início, com a cabeça, talvez o corpo não, o corpo até eu gostaria de ser mais jovem, mas com a cabeça que eu tenho hoje, pastor, eu faria tanta coisa diferente. O corpo não, o corpo eu gostaria que fosse mais jovem, mas se eu voltasse com a cabeça que eu tenho hoje, eu seria tão diferente, pastor. Pois é, mas é o que a palavra fala, né? Que Jesus Cristo é o nosso cabeça. Então hoje eu posso fazer diferente, né? Melhorar, amém? E se não, e aquilo que estava bom, posso continuar, mas a gente começa a falar assim, não, eu sou outra pessoa, completamente diferente. Incrível, assim, ó. Incrível, assim, ó. Nossa, até gravações muitas vezes minha pregando assim lá do começo, sabe? Assim, meu Deus do céu. Eu era bom, mas hoje eu sou melhor. Não bom, assim, perfeito, né? Então, meu Deus do céu. Muito maravilhoso, né? A gente vê a transformação. E quem ainda está há pouco tempo com Jesus, grave isso, daqui a um tempo você vai assim, ó, graças a Deus, eu estou completamente diferente, né? Não que eu não tenha que melhorar, mas Provérbios 3, versículo, aqui o 5, ó. Provérbios 3, versículo 5, fala assim, ó. Não vou me deter muito aqui, tá? Só para falar assim, ó. Confia no Senhor, versículo 5, né? De todo o teu coração. E não te estribes, não te apoie no teu próprio entendimento. Então eu preciso receber no meu coração, amém? E isso também vai transformar o meu pensamento, amém? Ah, mas o coração é enganoso. O pessoal acha que só tem Jeremias 17 na Bíblia, não tem outros mais. Mas Romanos 5 também fala, ok? Que agora que nós nascemos de novo, no nosso coração Deus derramou o que? O seu Espírito Santo. E Ele não traz, que traz esperança, e a esperança não traz confusão, amém? Então, é aqui que eu vou guardar a palavra, vou meditar, né? Vou gravar os meus pensamentos. E aí vem o 6, ó. Vou terminar aqui, ó. Podia até falar o 7, mas vou pegar aqui no 5, no 6, ó. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Viu? Pensamento e caminho estão sempre juntos na Bíblia, né? Lá em Gênesis, ali em Mateus, ali em Isaías, aqui de novo, ó, pensamento e caminho são sempre juntos, viu? Né? Então, reconhece todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ele vai endireitar as tuas veredas, Ele vai colocar tudo no eixo em nome de Jesus, amém? Então, como é importante, irmãos, o pensamento, né? Como é importante mudar dentro do pensamento, né? Com a palavra de Deus. Até no culto, a pessoa vem aqui com pensamento, não vou ouvir nada que esse pastor vai dizer. Ela vai ouvir, porque ela não é surda, graças a Deus, né? Mas não vai o quê? Não vai entrar aqui, né? Ou seja, não vai ter proveito nenhum. Não que a Bíblia não tenha proveito, claro que tem, mas para ela não teve, amém?
Agora essa pessoa, como diz a Bíblia, né? Para quem tem fome, até o amargo é doce. Deus só vai falar comigo, né? Às vezes, já naquele primeiro, ou no final, não sei, tal, aquela tocou no coração, porque a pessoa já está disposta a ouvir, amém? Né? Já viu gente, irmão, falou assim, eu tenho bronco com gente assim, eu tenho bronco com gente fala dele, irmãos, não gosto mesmo. Sabe aquela pessoa, e a pessoa mesmo fala e ela mesmo responde, para mim eu não gosto. Não digo a pessoa comunicativa, legal, que te faça se sentir bem, confortável, que tem assunto, entendeu? Não é esse, eu digo aquela pessoa que eu não gosto, né? Mas tu não consegue falar com a pessoa. É porque na mente da pessoa que falta um domínio próprio, amém? Ou seja, eu estou conversando com alguém, então eu falo e a pessoa também fala, amém? É a mesma coisa a oração, na verdade. Outra coisa que as pessoas, já falei, né, no jejum, na oferta, né? Oração também. A pessoa, mas eu não consigo orar 1 hora, mas o que a pessoa acha na cabeça dela que orar? Ela fica 1 hora. Eles falam assim, a hora que tu terminar eu vou conversar. Valeu, Deus. Não, o que é uma oração? A gente tem que... Por isso que eu tenho que pedir, Deus, eu não quero só aprender a falar, eu quero aprender a ouvir, porque mais importante é ouvir do que falar. Amém? Talvez eu estou ali em oração, né? Estou ali ouvindo um louvor, ouvindo uma palavra, estou até de boca fechada, mas eu estou ouvindo Deus falar comigo naquele versículo, naquela palavra, né? Eu não preciso ficar ali. Você fala assim, quando tu fechar a boca, eu converso contigo. Não é verdade? Não, então oração é um diálogo. Aí às vezes você vai chegar, vai abrir o coração, vai desabafar, vai falar até bastante. Mas não quer dizer que sempre é assim. Amém? Não, às vezes você vai chegar e vai ouvir. Tem a palavra que fala em Eclesiastes, né? Retém o teu pé quando entrar na casa do Senhor, né? E apronta-te mais a ouvir do que a falar. Né? Você deixa. Se eu aprendermos a ouvir Deus mais, irmão, tirando que eu vou me dar muito melhor na minha vida. Então oração não é só aprender a falar, aprender a escutar. Aí Deus fala, medita, se escuta aquele versículo, escuta aquela pregação, tu conversa com Deus, amém? É assim, né? Essa sensibilidade, amém? Então, aí quando você vê que orar 1 hora é difícil, não, né? Mas não quer dizer que eu vou ficar 1 hora só falando. Deus vai falar comigo também, né? Então, vou deixar aquele em direito aqui, amém? Então vou parar aqui. Deus abençoe você de casa.